Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Deus é aquele que reveste cada uma de vocês com força. E Ele aperfeiçoa o nosso caminho. Ele nos dá poder, recurso e força para vencer qualquer dificuldade da nossa vida. Porque Deus é fiel. Deus é poderoso para tocar lá no íntimo do nosso coração, onde ninguém mais pode. Deus tem poder para nos encontrar nesse lugar. Eu sei que nessa noite vai ser um tempo, vai ser uma oportunidade, onde cada uma de nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus e dar a Ele um espacinho para falar conosco. Amém? Queria te convidar para ficar de pé, para nós consagrarmos ao Senhor essa noite, o nosso coração. Senhor, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo nesse lugar, que o Teu Espírito Santo é bem-vindo para nos liderar nas nossas emoções, no nosso físico, no nosso coração. Pedimos que todo cansaço, toda distração possa ser retirada de nós agora, nós possamos estar livres para adorar o Senhor, para perceber quão grande e quão poderoso o Senhor é, um Pai que nos ama e que deseja nos abençoar e nos fortalecer nessa noite. Quero te louvar por cada mulher, cada família representada aqui, que a Tua bênção seja sobre elas nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar adorando juntos e logo o coral vai participar desse tempo conosco. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Amém. Essa canção fala da bênção do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas. Seu rosto em ti, que
Vamos declarar mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque cremos que a tua bênção está sobre nós, Pai, sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. É a tua promessa, Pai, que o Senhor nos envolveria com o teu cuidado e com o teu amor, e nós te agradecemos e te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridas. Gostaria de convidar o coral para se juntar conosco nesse tempo de louvor, de adoração. Elas vão cantar algumas músicas, nós vamos terminar cantando a última música com elas. Se você ficar à vontade e preferir se sentar, você pode ficar livre para se sentar. Quem quiser permanecer de pé, aqui é um lugar de liberdade, não tem nada que é errado. A maneira como você escolher se expressar no tempo de adoração, você é bem-vinda.
Queria convidar cada uma de vocês nesse momento a nos levantar e cantarmos juntamente com elas essa canção do Pai Nosso.
Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, queridas. Foi muito gostoso, muito abençoador adorar o Senhor com vocês. Sabe, essa música fala muito ao meu coração, porque eu creio que quando a vontade de Deus vem a essa terra, quando Deus usa pessoas para abençoar pessoas, algo muda. Nós somos chamadas para mudar situações. E eu creio que esse trabalho, do Gama, da Casa de Apoio aí, tem mudado e tem abençoado a vida de muitas mulheres. Amém? Eu queria chamar a Cleusa e a Mari, que vão compartilhar uma palavrinha conosco. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas? Sabe, quando uma mulher se levanta para se tornar a resposta de Deus na sua geração, na sua sociedade, ao seu redor, nas necessidades que tem, isso é o céu vindo à terra. Isso é alguém se colocando na mão de Deus para ser usado por Deus para tocar vidas. Eu sei que a Cleusa tem feito um excelente trabalho ali no Gama como presidente. Eu sei que a Mari tem feito um maravilhoso trabalho como psicóloga ali no Gama, apoiando as mulheres. E elas vão falar um pouquinho então desse trabalho e a forma como Deus tem usado a vida delas. Glória a Deus. Amém. Então, nós estamos em mais um Outubro Rosa, é mais uma campanha. Glória a Deus que esse ano nós estamos conseguindo nos reunir, porque o Grupo Gama é feito disso, de energia, de toque. Eu digo sempre que, além das quimioterapias, da radioterapia, nós temos lá sempre um comprimidinho, que é aquele que vai na alma das pessoas, aquele que médico não tem. Então, esse é o nosso propósito lá no Gama. Eu estou há 3 anos à frente desse projeto maravilhoso e nasceu em 2006 esse projeto do Grupo Gama. Hoje já tem 15 anos, já está indo para 16 anos. Eu brinco com elas que é uma menininha que está virando adulta, que precisa mudar algumas coisas, alguns comportamentos também, né? E esse é o nosso desafio de todos os dias. O propósito dessa campanha Outubro Rosa este ano é chamar mais ainda a atenção das mulheres, e eu creio que nós estamos na última semana, na reta final, e eu vejo esse objetivo sendo cumprido, que é a chamar a atenção das mulheres que durante a pandemia não procuraram fazer seus exames, a despeito do que a gente viveu, do que a gente estava fazendo, mas como diz a campanha nossa deste ano, o câncer não faz quarentena. Então, nós ainda temos tempo, independente de ser outubro ou novembro, ainda o ano não terminou e nós podemos nos cuidar e podemos acessar os órgãos da saúde, toda a equipe da saúde está junto com nós nesse outubro, e isso fez toda a diferença nessa campanha para nós. Porque as pessoas estão tendo o acesso, a facilidade de poder estar já agendando rapidamente seus exames. E isso faz diferença num tratamento de câncer. Então, quem normalmente faz... Hoje nós temos os dados de que 1 milhão de mulheres no Brasil que normalmente faziam mamografia e os seus exames preventivos de câncer de colo de útero, não fizeram. 1 milhão. Essa realidade, nós estávamos conversando outro dia com a Ângela, nossa vice-prefeita, que está nos honrando com a sua visita aqui, e aqui não é diferente. Então, isso nos indica que provavelmente teremos pela frente alguns diagnósticos tardios, e isso não é bom. Então, dá tempo ainda, nós podemos procurar, ainda temos aí o restante de outubro, mais novembro e dezembro para estar fazendo esse cuidado de nós mesmos. O Gama atende pacientes que estão em tratamento de saúde em Pato Branco, não só o de câncer. Então, como eu estava falando, nasceu lá em 2006, através de um grupo de mulheres que, na época, estavam passando pelo tratamento e sentiram essa necessidade de se reunirem, de trocar experiências, de conversarem, de colocar o comprimidinho na alma de cada uma. E elas tiveram essa brilhante ideia. E movidas justamente pelo amor em ação,
é que elas se desafiaram a esse projeto. 2 delas que fundaram o Gama estão aqui ao nosso meio, eu gostaria de honrá-las, a Marlene e a Clemair. Fiquem em pé. Então, essas duas... Obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Então, foi esse espírito de amor, né, Clemair? Sem saber muito como, mas que fez com que esse projeto tivesse a grandeza que ele tem, e ele está só no início da vida. Ele é uma mocinha ainda, tem muito tempo pela frente. Honrar também a tia da dona Iraci, que amadrinharam esse projeto desde o início, né? Nós estamos à frente de um projeto que não para de crescer, porque o número de pacientes não param de chegar em Pato Branco. Então, o nosso trabalho, a gente entende, temos isso visível para nós, que é um trabalho perene, ele não vai ter fim, né? Ele não vai parar. A gente vê isso todos os dias nos nossos dados, nos nossos indicadores. Dizer para vocês que eu sou a cabeça mais pensante do Gama. Então, eu sou aquela que preciso pensar na despensa cheia. Para isso, nós trabalhamos 3 projetos, que é a lavanderia, que nós oferecemos serviço para a comunidade, o brechó e, recentemente, uma boutique de chocolate. Então, queria dizer para vocês que nos prestigiem para que esse projeto tenha continuidade e que ele tenha sustentabilidade. E para falar um pouquinho sobre como que é a dinâmica do nosso atendimento, do nosso trabalho no Gama todos os dias, eu vou passar para a Mari, que faz o trabalho de psicóloga hoje no Gama, e eu brinco com ela que a gente paga 10 horas para ela, mas que ela trabalha 30, ela fica umas 30 horas lá dentro, né? Ontem à noite eu estava em outro lugar à noite e ela me disse que estava lá no Gama fazendo um atendimento de emergência. Então, a Mari vai contar para vocês um pouquinho dessa dinâmica do atendimento da psicologia. Obrigada, meninas. Olá, mulheres. Viu? Eu sempre me encanto e cada dia eu fico mais fã de vocês. Mais fã de vocês. Porque vocês doam a vida com um amor. E na nossa reunião de voluntários, essa música foi o nosso tema, né? O amor. Porque sem amor, nós não somos nada. Sem amor, eu não conseguiria estar fazendo o meu trabalho no Gama. Então, eu entendo que eu necessito do amor de Deus. Tirar? Tá. Do amor de Deus na minha vida, para que eu consiga fazer o meu trabalho dentro do Gama. Nós temos no Gama, nós fizemos atendimento, agora a Lu Silva, que está fazendo psicologia, está me ajudando lá dentro do Gama, porque nós temos vários atendimentos e a demanda está vindo grande. Nós atendemos pacientes oncológicos dentro do Gama, mas também atendemos as mãezinhas, né, dona Iraci, lá do projeto das mães da Policlínica, que ficam no Gama. E ontem o meu atendimento foi com uma das mãezinhas que perdeu a sua filha de 30 dias, que tinha um problema no coração. E nós atendemos também homens adultos que estão passando por câncer e também não. Então, nós atendemos várias comorbidades dentro do Gama. Tem a fisioterapia com a Lu Tonial, que nós temos um projeto com a Unidep, que eles vêm fazer estágio ali no Gama, onde atende os nossos pacientes, porque as nossas pacientes, elas precisam de fisioterapia constantemente durante o tratamento. O que eu trabalho com as minhas pacientes? Eu estou com várias pacientes hoje aqui, e se acaso eu me emocionar, não liguem, tá? Porque a gente recebe ótimas notícias, mas tem dias que a gente não tem boas notícias. Por isso que eu falo que se Deus não for a base, a gente não dá conta. E eu não consigo separar a ciência e a fé. Eu acho que as duas coisas andam junto, elas se complementam. Eu faço o meu trabalho, sim, de psicóloga dentro do Gama, como eu tenho que fazer dentro do Gama, como o CRP exige de mim, eu faço o meu trabalho. Mas as outras 20 horas, Cleusa, eu respondo o meu chamado dentro do Gama.
Então, eu entendo que eu não estou ali só como uma profissional, mas eu estou ali sim, como uma pessoa que Deus precisa usar, para que eu consiga tocar cada pessoa que passa por mim. Então, o que eu trabalho com as minhas pacientes? Eu trabalho a psicoterapia breve. O que é isso? Quem já fez terapia aqui, eu vou explicar um pouquinho, funciona assim: você vai até um psicólogo, você leva uma demanda e você vai começar a fazer todo um trabalho dentro daquela abordagem do psicólogo. Como eu já trabalho, as mulheres que chegam, quem chega para mim já chega com um diagnóstico, então eu vou trabalhar a demanda que elas estão trazendo. Como assim? Como eu vou lidar com a quimioterapia, como eu vou lidar com a radioterapia, como serão esses efeitos colaterais, sem contar que quando elas chegam com o diagnóstico que elas recebem, elas já entram num abalo emocional. Porque quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, só a palavra já assusta. Só a palavra já assusta. Tanto é que muitas vezes eu uso muito CA, sabe? CA, está passando pelo CA. E o que eu explico pelas minhas pacientes? Vocês não são o câncer. Esse é só um estado que vocês estão vivenciando nesse momento. Então, nós trabalhamos o fortalecimento emocional de cada uma delas. Eu tive algumas pacientes que tinham crise de ansiedade. Então, eu, quando ia para a químio e quando iam para a radioterapia. Então, eu precisava fazer, como eu falei antes, o pronto-socorro, a psicoterapia breve, que é rápida para aquele momento que ela está vivenciando. A químio, ela tem espaçamento de 21 dias, 28, depende do protocolo do médico, tá? A radioterapia é feita diariamente, só que a químio, dependendo do organismo de cada mulher, ela tem efeitos colaterais. E cada mulher tem um efeito colateral. Então, dentro disso é que eu vou trabalhar com as minhas pacientes. O que mais que eu trabalho com elas? A grande maioria que vem comigo é pelo SUS. E hoje o SUS está atendendo rápido. Pelo menos em Pato Branco a gente está tendo um resultado bom pelo SUS. Só que às vezes tem a espera do diagnóstico, que ela ainda não recebeu. Ela recebe esse diagnóstico. Aí ela vai consultar. Quando ela consulta, o médico vai fazer o protocolo que ele vai atender essa paciente. Aí vem a ansiedade, vem o medo. Como que é esse câncer na minha vida? Quem passou por câncer aqui sabe todas as dores, todos os sentimentos que existem, todo o medo que existe. Será que eu vou ser curada? Será que eu não vou ter recidiva? Será que eu não vou ter metástase? Então, cada vez que uma paciente minha chega com um prognóstico do médico, e que não é bom, eu começo um novo trabalho com minhas pacientes. Porque abala todas. Então, é um trabalho que, às vezes, você olha, e eu olho para minhas pacientes e digo, elas são guerreiras. Elas são guerreiras para passar tudo que elas passam e o que elas suportam. Porque, além de todo o tratamento, gente, elas passam pelo preconceito. Tem pessoa que não senta perto de uma pessoa com câncer. Tem pessoa que olha uma mulher careca, não chega perto, porque acha que o câncer vai pegar. Então, tudo isso eu lido em terapia com as pacientes. A autoestima delas é destruída e nós precisamos fazer toda uma reconstrução dessa autoestima dessas mulheres. Não posso passar da hora. A rotina delas vai mudar completamente. Muda completamente. Então, como que nós vamos viver esses 6 meses, 1 ano, 2 anos, que passamos, às vezes, nesse tratamento? Eu tenho pacientes aqui que hoje já receberam o diagnóstico, que estão curadas, terminaram o tratamento e já estão com o resultado na mão. E estão junto trabalhando com a gente. Mas eu tenho outras pacientes que eu creio que Deus pode operar o milagre.
as emoções abalam mesmo. E eu não tenho como dizer para elas não sentir raiva, ódio, revolta, porque no primeiro momento é tudo o que a gente sente diante de um diagnóstico desses. Então eu deixo ela sentir tudo isso, para daí a gente começar a fazer o enfrentamento. E eu brinco, a Miriam, né, Miriam, no Clóvis, aquele dia, né, a gente diz assim, nós enfrentamos e superamos uma químio. Agora nos preparamos para outra químio. E nós vamos contando, 1, 2, 3, quantas são até que termine, porque quando terminou o tratamento é uma festa. Então, todo esse trabalho a gente faz, e como eu falei, hoje a Lu está ajudando, né, Lu? Ai, ai. As emoções, quando eu falo assim, vocês escutam, vem Outubro Rosa. Nós pegamos pesado, né, mulheres, no Outubro Rosa. E nós trabalhamos muito com ação, maquiagem, isso, fotos, depois veja fotos aqui, ó, a exposição delas, que o título é Cicatrizes. Vejam, cada uma fez, está ali, se expôs de livre vontade, porque queria fazer aquilo. Quando a gente faz isso, por que a gente faz isso? Porque quando nós reunimos pacientes, porque aqui está faltando umas 5 que são de Palmas, que não estão aqui hoje, que são de Palmas. Inclusive uma menina de 19 anos com câncer no ovário e que a possibilidade de vida dela era mínima. E hoje ela está bem, graças a Deus. Então, cada vitória a gente comemora. Então, quando nós fizemos o nosso evento de fotos, que a gente faz isso, por que a gente faz isso? Porque isso é terapêutico para as nossas mulheres que estão passando por isso. Porque quando elas estão juntas, no mesmo ambiente, elas se fortalecem. Quando eu compartilho a minha dor com a outra, eu compartilho o meu medo com a outra, elas se fortalecem. E nós não fizemos isso só no Outubro Rosa, nós fizemos isso na roda de superação. Porque eu comecei com a Marlene, no albergue, nem tinha ainda a Casa de Apoio Gama, nós fizemos a primeira roda de superação, né, Marlene? Abriu o Gama, eu fui embora. Quando eu voltei para o Gama, daí eu saí do Gama, a Bárbara foi para o Gama, a Bárbara saiu do Gama, me chamaram de volta. Quando eu voltei esse ano, eu disse, Deus tem um propósito comigo aqui. O meu lugar é aqui. Então, eu acordo de manhã, eu quero ir lá ver elas. Eu viajei uma semana, elas me chamavam, ai, nós podemos falar com a Lu, eu não estou bem. Pode, chamem a Lu, marquem a Lu, vamos, nós não podemos parar. Mas o meu pensamento estava nas minhas pacientes aqui, porque eu sabia o que cada uma ia passar na semana. Eu tenho pacientes minhas hoje, 2 que estão em casa, uma que está em casa. Que não está bem, ela ficou em casa porque ela não passou bem. Então, eu conheço cada paciente minha, e eu crio um vínculo muito forte com as minhas pacientes. E por que eu trabalho emoções saudáveis nas minhas pacientes? Porque eu sempre falo para ela que toda dor silenciada ou abafada que eu não expresso, ela se vira contra nós e nós temos mais problemas. Nós somatizamos. O nosso corpo vai trazer em forma de doença. Então, eu digo, não está bem, vem para o Gama, porque o Gama é terapêutico. A Casa de Apoio Gama é terapêutico. A Mari não está lá, a Lu não está lá. Tanto é que o nosso trabalho agora, né, Cleusa e Lucinete, com os funcionários olhar para o nosso paciente com amor e com cuidado. Porque se eu não estou lá, se a Cleusa, quem não está lá, quem vai atender vai acolher esse paciente com amor. Quando as voluntárias estão lá fazendo o trabalho delas lá, que elas têm dias que elas estão lá, elas também têm contato com os pacientes e com as pacientes. Então, a Casa de Apoio inteira, ela é terapêutica. Por isso que a gente corre e luta tanto pela Casa de Apoio Gama. Né, Clema? Ai, Clema, saudade de você. E quando elas têm essas emoções saudáveis e fortalecidas, a efetividade do tratamento delas é diferenciado. Como assim?
O paciente que ele fica mais depressivo, porque tem uma das químio que sim, ela causa alguns efeitos que torna a pessoa, ela fica mais triste, o humor mais melancólico, fica assim algumas químio. Então, automaticamente, a tendência dela vai ser o quê? Se isolar mais. Então, eu estou sempre no pé delas, trazendo elas para perto. Porque toda dor abafada vai me trazer mais problemas. Então, elas estão sempre expressando o que elas estão sentindo dentro do consultório comigo ou com a Lu. Porque isso é muito importante para a imunidade delas. Porque cada químio que elas vão fazer, a imunidade delas tem que estar boa. Então, eu preciso fortalecer elas com as emoções. Então, elas enfrentam, elas superam, e daí elas enfrentam de novo para se superar de novo. Por isso que a gente fala, é uma superação e um enfrentamento constantemente. Cada pessoa vai ser única nesse processo. Eu tenho 15 pacientes hoje e 2 senhores. Cada um tem uma forma de lidar com a doença. Cada um tem uma forma de lidar com a doença. Então, eu tenho que saber como lidar com cada paciente meu. Porque a forma que eu lido com um não vai ser a forma que eu lido com o outro. Porque cada um tem uma característica diferenciada durante esse tratamento. Me perdi aqui. Eu vou contar uma experiência bem breve minha, para vocês entenderem isso também. Eu não passei pelo câncer. Mas a primeira vez que eu fui chamada para o Gama, eu já comecei a estudar sobre a psicologia dentro da oncologia. Eu estudei muito e ainda estou estudando. Porque nós temos também os cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? É quando a pessoa já tem um prognóstico de 6 meses, 1 ano, 2 anos de vida. Quando a pessoa chega nesse ponto, o que é o cuidado paliativo? Eu trazer, em meio a tanta dor, uma qualidade de vida. É eu trabalhar a finitude. É trabalhar a morte. Então, o processo é bem difícil em alguns momentos, porque a gente se apega também. Eu não passei o câncer, mas a minha mãe teve câncer. A minha mãe teve câncer no colo do útero, que é um câncer que eu e minhas irmãs precisamos todo ano fazer mamografia, todos os exames necessários, porque sim, nós podemos sim ter câncer, porque a minha mãe teve. E a minha mãe passou, e eu lembro isso claramente, que eu fiz muita negação. Eu ajudei minha mãe. Eu ajudei. Eu sou psicóloga. E não é porque eu sou psicóloga que eu deixo de ser humano. Porque se a profissão estivesse à frente, a gente já nascia formado, né? Então, não. Eu tive um problema muito grande, que eu tive que daí me agarrar mais a Deus, porque eu achei que a minha mãe ia morrer. E eu já não tenho pai. Eu perdi meu pai com 21 anos. Eu falei, perder minha mãe, eu não vou vencer isso. Ficar sem pai e mãe, eu não vou dar conta disso. Eu entrei numa crise e eu me enchi, gente. Eu estava na clínica da época de paciente. Eu atendia de manhã, de tarde e de noite. Porque eu não queria ter contato com a doença da minha mãe. Eu ajudava, eu ia visitar, eu fazia esse papel. Mas eu me escondia o máximo possível para ela não ver que eu estava sofrendo com o sofrimento dela. Ok? Fiz negação, o que eu fiz? Eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda. Porque eu sou psicólogo, mas eu também preciso fazer terapia. É muito essencial isso para mim. Então, quando eu fiz a terapia, eu comecei a entender e a aceitar todo o processo que a minha mãe estava vivenciando. Aí, quando eu fiz essa aceitação, eu consegui abraçar minha mãe, olhar para minha mãe. E elas não sabem tudo o que eu vivenciei, porque eu não contei. Eu guardei muito para mim todas as dores que eu estava sentindo naqueles dias, naqueles momentos, naquelas dores.
Ela fez radioterapia e o doutor Marcelo falou assim para nós: a partir da 12ª sessão de rádio, a tua mãe não vai ficar bem. Eu disse: meu Deus, doutor Marcelo, é uma notícia ruim atrás da outra, né? Que daí eu ia junto, eu recebia as notícias e largava para minhas irmãs, nós somos em 5. Eu ia, recebia, saía correndo e largava com as minhas irmãs. O que aconteceu? Ela passou muito mal no Natal e nós achamos que a mãe ia morrer. Então, nesse momento, eu disse: Deus, eu preciso enfrentar isso, porque eu sou uma rede de apoio. Por que eu contei tudo isso? Porque eu tenho pacientes que não têm rede de apoio. E os familiares, talvez como eu reagi, que eu tive uma reação de negação a todo o processo da minha mãe, eles também podem ter. E tem algumas que são sozinhas mesmo, gente. Tem algumas pacientes que são sozinhas. E tem algumas pacientes que os maridos não suportam e o casamento termina. Então, a rede de apoio que nós formamos no Gama é essencial no cuidado e no amor com as nossas pacientes. É essencial. Nós não temos como não ter esse cuidado com elas. Por isso que sempre quando a gente vem aqui na rede, é esse grupão de mulheres. Porque é esse grupão de mulheres, esse grupo que é a rede de apoio que está lá com a gente trabalhando. E olha, tem trabalho. E tem trabalho. E vou dizer para vocês que toda vez que eu saio do Gama, gente, eu saio feliz. Mesmo em meia dor, eu saio feliz. Por quê? Porque eu sei que é ali onde Deus quer que eu esteja. Então, as minhas pacientes, eu brinco que a gente já está tão íntima que eu vou já passar elas para a Lu, porque elas já estão fazendo bullying comigo, eu brinco com elas. Porque eu vejo o crescimento delas, a dor delas, e eu acredito em milagre. E 2 pacientes minhas, o prognóstico delas não é bom. Mas são 2 pacientes minhas, 3 pacientes minhas, que elas dão uma força uma para a outra, gente. Eu digo assim, meu Deus, como que pode? Elas me ensinam muito. O que eu tenho aprendido, o que Deus tem usado essas mulheres para me curar, vocês não têm noção. Essa é a minha experiência única dentro do Gama, assim, e eu não tenho como dizer assim, meu Deus, vale a pena estar onde eu estou. Para finalizar aqui, eu quero deixar 2 coisas para vocês. As minhas pacientes, elas lutam contra o câncer. Elas lutam contra uma dor física. Fora a dor emocional que elas têm. Só que hoje nós temos várias mulheres aqui que não estão com câncer. Mas talvez você tenha uma dor abafada, uma dor escondida, uma dor não chorada, uma dor não resolvida, que te impede de avançar em outros caminhos. Pensem sobre isso, deixe o Espírito Santo falar com vocês sobre isso. Porque é um crescimento diário a nossa vida com Deus. E quando a gente se dispõe a ser curado, dói. Não tem como a gente fugir do processo de dor. Toda cura tem dor, seja emocional ou seja física. Toda cura tem dor. Mas quando você é curado, você se torna um vencedor e um guerreiro. E a segunda coisa, gente, nós marcamos os outros. Nós marcamos. E eu deixo aqui também, como que eu tenho marcado as pessoas à volta? Eu tenho marcado ajudando a construir alguma coisa, ou eu tenho marcado negativamente, destruindo a vida delas.
Então eu deixo essas 2 reflexões para vocês, mulheres. E quero dizer que vocês são lindas, vocês são maravilhosas, vocês são vencedoras, independente do que vocês estão vivendo neste momento. Débora, pastora Débora, quero te agradecer de coração, tá? Por ter permitido eu vir aqui falar um pouco da minha história no Gama, tá? Obrigada, voluntárias, mulheres, tá? Obrigada de coração. Glória a Deus, que gostoso ouvir a história, né, da Mari com vocês. Eu tinha ouvido ontem um pouquinho, né, ela foi lá em casa para a gente conversar e planejar esse tempo. E a Marlene também, né, hoje pela manhã, quando a gente estava arrumando as coisas aqui, me contou um pouquinho. E é tão lindo ver aquilo que... Glória a Deus, Mari, muito obrigada. Tão lindo ver aquilo que Deus está fazendo na vida de cada uma de vocês. E como ela falou, a gente sabe que é apenas uma parte, né, que tem muito mais que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. E sabe, hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar para aquelas fotos ali, eu comecei a perceber as marcas, as cicatrizes. Deus falou muito ao meu coração. E sabe, algo que o Senhor colocou no meu coração para dizer para vocês, é que as cicatrizes não definem quem nós somos. As cicatrizes que você carrega, que cada uma de nós aqui carregamos, não define quem nós somos, mas elas falam que nós lutamos, que nós tivemos batalhas, mas fala que nós lutamos e nós vencemos. Amém? E sabe, algumas de nós têm cicatrizes externas, muitas de nós têm. Eu fiz algumas cirurgias, eu tenho uma cicatriz de um nódulo na tireoide que eu tirei no pescoço. Nós temos as cicatrizes das cesáreas que nós fizemos e que nem todos podem ver. Muitas de nós carregam cicatrizes externas que, se a gente olhar de pertinho, né, uma para outra, às vezes a gente começa a perceber. Nós temos as cicatrizes da idade, né, as ruguinhas que quando a gente sorri começam a aparecer. Todas nós temos cicatrizes. Mas a cicatriz fala de um processo que foi finalizado. A cicatriz fala de uma cura, né, fala de algo que foi vencido. Fala de uma ferida que foi sarada. Diga comigo, sarada. Mas será que tem algumas coisas na nossa vida, como a Mari falou, que ainda não foram saradas? Será que ainda tem feridas dentro do nosso coração, na nossa alma? A Suzana veio ali falar para mim, né, agora, que ela sente que existem câncer, né, que tem dentro de nós, que precisam ser sarados, que eles não são, digamos assim, naturais, mas eles são espirituais, eles estão dentro da nossa alma. Né, eles precisam de cura tanto quanto um câncer que está lá recebendo quimioterapia, radioterapia. Como a Mari, né, eu sei o que é cuidar de uma pessoa com câncer, porque eu perdi a minha mãe há 3 anos, né, numa luta contra o câncer, pela 2ª vez. A primeira vez ela venceu, quando ela estava grávida da minha irmã, e naquela época o ultrassom não era como hoje, né, eles achavam que ela tinha gêmeos. E quando foram nascer os gêmeos, era minha irmã e um câncer, que nem pôde ser removido, né, na cesárea, porque era muito profundo e teve que ser marcada uma 2ª cirurgia, e os médicos falaram para ela, provavelmente você não vai sobreviver. Eles tiveram que organizar o que ia acontecer comigo, que tinha 2 anos, para quem a minha irmã ia ser dada, porque o meu pai não tinha condições de cuidar. E foi todo um processo, mas a minha irmã sobreviveu, a minha mãe sobreviveu. E depois de muito tempo, né, ela, mais uma vez, teve uma luta, um câncer diferente do que foi da primeira vez, né? Foi uma coisa mais agressiva, porque pegou o fígado, as vias biliares. Então, foram 6 meses, né, desse processo de cuidado. Eu trouxe meus pais morar comigo e nós tivemos um processo aí bem doloroso. Mas, sabe, o que nos ajuda a vencer essa dor é que a gente sabe que não termina aqui. Né? Que as cicatrizes que você carrega, elas são apenas para essa vida. Elas não vão com você para a eternidade. Por isso que as nossas feridas precisam ser tratadas, por isso que nós precisamos lutar pela nossa cura. Por isso, se ainda existem feridas aí no seu interior, e sabe, um dia Jesus falou sobre isso. Ele disse que aquilo que contamina o homem, não é aquilo que o homem ingere, mas é aquilo que sai pela boca de dentro do homem. As coisas que estão dentro de nós
que acabam nos contaminando e que vão contaminando outras pessoas através das nossas palavras, das nossas atitudes, que são os pecados, os adultérios, as imoralidades, os egoísmos, as lutas internas, os ciúmes, as guerras que estão lá dentro de nós, as coisas que não foram saradas nos relacionamentos, tudo isso acaba contaminando o nosso interior. E também, daqui a pouco, contaminando outras pessoas. Mas sabe, tem cura. Tem cura, tem salvação, tem restauração, tem novidade de vida para cada uma de nós. Porque Jesus veio a essa terra para trazer isso para nós. Para conquistar isso para cada uma de nós. Então essas feridas, essas cicatrizes que de certa forma tiram a beleza da nossa vida, o Senhor vem para restaurar a beleza da nossa vida. E lá em 1 Pedro 3 está escrito que a beleza de uma mulher não está nos frisados dos cabelos, nem nas joias que nós podemos carregar, e são bonitas, e é gostoso a gente se enfeitar, a gente se arrumar, mas sabe, a beleza que atrai os olhos de Deus para a minha vida e para a sua vida, não está naquilo que está lá fora, naquilo que é externo, naquilo que nós podemos carregar com as nossas mãos. A beleza que atrai os olhos de Deus está dentro de nós, que fala sobre um espírito manso, um espírito tranquilo, que fala sobre um espírito que se submete à liderança de Deus. E sabe, o lugar de cura é quando nós prosseguimos em conhecer a Deus. Porque lá em Oséias 6 está falando que o mesmo Deus que permite que as feridas sejam abertas nas nossas vidas, porque todas nós que estamos sentadas aqui, temos ou já tivemos algum tipo de ferida na nossa vida. E sabe, todas essas feridas que o Senhor permite que sejam abertas na nossa vida, ou no nosso corpo, ou na nossa alma, ou nos nossos relacionamentos, é o próprio Deus e o único que pode trazer a cura para a nossa vida também. E nós podemos nos colocar em dois lugares. Eu quero ler com vocês um texto que está em Malaquias 3. Quem quiser abrir, Malaquias 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Então tem dois lugares que nós podemos ocupar. Nós podemos ser como esses aqui, que falam, é inútil buscar Deus. Não dá em nada buscar Deus. Ficar lá falando dos meus problemas, falando das situações que eu estou vivendo, isso não dá em nada. Olha aqueles ali, fazem tudo o que querem, são orgulhosos, estão vivendo melhor do que eu. Você pode entrar nesse lugar. Ou, continuando aqui o versículo 16, depois, aqueles que temiam o Senhor, conversavam uns com os outros. Então, aqueles que reverenciam o Senhor, aqueles que conhecem o seu Deus, que sabe que sim, Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ele é um Deus que pode sim intervir. Ele é sim um Deus de justiça, que pode mudar situações. Ele é sim um Deus que permite dificuldades, mas Ele também é aquele que nos remove do lugar de dificuldade. É aquele que nos dá condição e nos dá força para lidar com a dificuldade, para vencer. E para que essas feridas sejam cicatrizadas, Ele tem poder e tem recurso para nos dar. Então essas pessoas que entendem isso, que têm esse coração e que temem ao Senhor, conversavam entre si. E essa conversa era boa, essa conversa era agradável, essa conversa edificava e fortalecia uns aos outros. E então, o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor ouve essa conversa que edifica a vida das pessoas. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe, vai ter um dia onde que a justiça do Senhor tocará essa terra e ficará muito claro
Qual é a diferença entre quem serve ao Senhor, em quem ama ao Senhor? A diferença dos que temem ao Senhor e dos que não temem. Sabe, essa palavra diz que o Senhor nos considera como um tesouro pessoal e que Ele terá compaixão de nós como um pai tem compaixão dos seus filhos. Sabe, quando essa mensagem toca o nosso coração e muda a maneira como nós vivemos, isso traz cura para nós, isso traz vida no nosso interior, isso traz restauração para a nossa história. Porque essa é a verdade de Deus, não importa o que trouxe você até aqui hoje, com feridas, com dores, qual foi a parte difícil da sua história. Deus pode tomar você no lugar que você está e mudar toda a tua história. E sabe, o que me fortaleceu na minha luta com a minha mãe foi que eu olhava para ela, para as dores que ela passava, e eu acho que a pior coisa que tem na vida é você ver alguém que você ama sofrendo e você não poder fazer nada para remover aquela dor. E sabe, eu orei muitas vezes pela cura dela, e eu orei muitas vezes para que Deus aliviasse aquela dor. Mas todas as vezes eu dizia, Deus, eu sei que você está construindo uma história com ela. E essa história não acaba aqui. Essa história não acaba aqui, é apenas um momento. E sabe, a visão que eu tive da minha mãe no dia que ela faleceu na nossa casa, no quarto dela, eu via ela correndo livre, eu via ela no vigor da sua mocidade, eu sabia que era naquele lugar que ela estava, sem limite, sem dor, sem carregar nenhum tipo de ferida e nem de cicatriz mais. E sabe, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece todos os nossos dias. Eu sei que é isso que dá força para a Cleusa, para Mari, para Marlene, para a Dona Tide, para cada uma de vocês que tem servido e amado, para vocês que estão ali lutando com essa doença, para vocês que estão fortalecendo umas às outras, para vocês que estão simplesmente no coral declarando a verdade de Deus. É saber que não termina aqui. Por que não termina aqui? Porque Jesus um dia venceu a morte. Porque Jesus um dia pisou essa terra como um homem, viveu cada uma das limitações e das dificuldades que nós vivemos, e Ele venceu. E sabe, lá em Apocalipse 1:18, Jesus apareceu para João e disse para João assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu estou vivo, eu estive morto, mas eu vivo por séculos e séculos e séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. E porque Jesus venceu e Ele tem essas chaves da morte, nós não precisamos morrer mais eternamente. Porque Ele conquistou essa vitória para mim e para você. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, do versículo 50 ao 58, é o último texto que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 15... do versículo 50 ao 58, 51 diz assim, Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, minhas amadas irmãs, mantenham-se firmes e que nada as abale. Sejam sempre dedicadas à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então permaneçam firmes. Porque no Senhor o nosso trabalho jamais será inútil. Sabe, Jesus é aquele que tem compaixão. A mesma compaixão que Ele teve com aquela mulher samaritana no poço, e algumas de vocês sabem essa história. A mulher foi lá buscar água e ela estava num momento de dor, de aflição, de muitas feridas. E Jesus falou com ela naquele lugar e disse para ela que rios de água viva iam começar a jorrar da vida dela a partir dali.
Jesus é aquele que encontrou uma mulher adúltera, que estava a ponto de ser apedrejada e morta por uma multidão. Jesus olhou para aquela mulher e disse para aqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus salvou a vida daquela mulher. E disse para ela: a partir de agora, não peque mais. A partir de agora, mude a tua vida. A partir de agora, mude o rumo. Jesus encontrou muitas mulheres durante a história. E mudou a vida e o destino de cada uma delas. Um dia Jesus encontrou uma viúva, que era chamada a viúva de Naim. E ela estava carregando o caixão do seu filho, indo enterrar esse filho. E Jesus parou aquele cortejo fúnebre e levantou aquele menino daquele caixão. Era o único filho que ela tinha e ela precisava daquele filho para sobreviver. E Jesus devolveu aquele filho para ela. E sabe, hoje à tarde, quando eu subi lá no jardim para orar por esse templo, para orar por vocês, para dizer: Deus, o que o Senhor tem para realizar na nossa vida, na vida das mulheres nessa noite? Eu vi muitas mulheres vestidas de preto, carregando caixões. Mas eu também vi aqueles caixões sendo queimados. E eu vi o Senhor trazendo à vida as coisas que tinham dentro daqueles caixões. Eu não sei o que nós carregamos, que fala de morte. Talvez é um casamento que veio à falência, talvez é um filho que faleceu, talvez é uma doença, talvez é um sonho que morreu na sua vida. Mas sabe, nenhuma de nós precisa continuar carregando nenhum caixão. Talvez a sua doença, aquilo que você está lidando nesse tempo, trouxe medo, trouxe angústia, trouxe medo da morte, medo do futuro. Mas sabe, Jesus já venceu a morte. E por mais que o teu corpo se corrompa, ele pode viver para sempre, ele pode se tornar um novo corpo, porque essa palavra aqui é verdade. Sabe, um dia a imortalidade vai ser muito maior do que a mortalidade. Um dia aquilo que é incorruptível vai tomar o nosso corpo que é corruptível. E nós vamos poder viver eternamente com o Senhor. E é isso que nós nos apegamos todo dia. E é por isso que nós gastamos a nossa vida investindo em vidas, investindo em pessoas, investindo em famílias. Doando do nosso tempo, da mesma forma que cada uma que tem servido aí no Gama tem doado da sua vida. Quando podia estar fazendo talvez alguma coisa por si mesmo, está fazendo alguma coisa por alguém. Porque nós cremos que o nosso trabalho jamais será inútil. Porque Deus valoriza tudo aquilo que nós fazemos em nome dEle, por Ele. Porque um dia todas nós viveremos para sempre juntas, sem limites, sem dor, sem doença. Essa é a promessa do Senhor e essa é a nossa fé. Porque a fé não é sobre aquilo que nós vemos, a fé é sobre aquilo que nós cremos e que nós sentimos sim. Porque Deus libera o sentimento, Deus libera a força, Deus libera a alegria. Por isso nós não precisamos carregar mais morte dentro de nós. Por isso nenhuma de vocês que está nesse lugar precisa carregar nenhum tipo de caixão, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de angústia. Porque o Senhor veio para libertar você disso hoje. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração aqui. Convidar você a fazer uma oração comigo, entregando o seu coração ao Senhor. Entregando a liderança das suas emoções, entregando as angústias, as dores, para que o Senhor possa trazer essa novidade de vida para você, para a sua casa e para os seus relacionamentos. Amém? Então, quem tiver liberdade e quiser repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego os meus medos, os meus anseios e o meu futuro. Eu reconheço que eu sou pecadora e eu não dou conta da minha vida. Eu preciso da tua liderança, do teu senhorio. E eu recebo essa liderança na minha vida. Em nome de Jesus. Eu recebo salvação. Eu recebo vida, cura, libertação. E eu decido andar com o Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, essa oração, ela não transforma a sua vida, porque você fez essa oração uma vez. O que transforma a sua vida é dar continuidade. Diga comigo, continuidade. Continuidade a essa oração.
E como você dá continuidade? Todos os dias você continua conversando com Deus, tomando essa palavra, lendo essa palavra, conhecendo a Jesus, porque Jesus veio para revelar a paternidade de Deus e para trazer uma nova identidade para mim e para você. Então é isso que muda a nossa vida. Quando nós decidimos que nós andávamos por aqui e agora nós vamos andar por aqui. Então é isso que transforma a nossa história, a nossa família, é começar a caminhar com o Senhor. E todas vocês são bem-vindas a caminhar conosco, sempre que vocês quiserem. Nós estamos aqui, domingo pela manhã às 10 horas, domingo às 18 horas, nós vamos voltar a nos reunir como célula, agora que as coisas estão um pouco mais fáceis, né? E toda essa dificuldade desse tempo está terminando. Então você é bem-vinda a encontrar também aqui uma família sempre que você quiser. Eu sei que a maior parte de vocês que está aqui conhecem pessoas que convivem aqui nessa comunidade. E eu queria dizer para vocês que é uma honra receber vocês aqui. É uma honra receber aqui mulheres que são mulheres de Deus, que têm o desejo de fazer diferença e de trazer o céu a essa terra. Porque é assim que nós vemos cada uma de vocês. Mulheres de Deus, que têm honra, que têm propósito, que vão fazer diferença na nossa cidade. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Ângela, que tem feito diferença na nossa cidade. Nós somos muito gratas pela coragem que você teve de assumir esse lugar. Nós dizemos para você, muito obrigada. Muito obrigada por cada uma de vocês que participou desse tempo. Nós gostaríamos de terminar essa noite orando por cada uma que está em tratamento, né? Está fazendo aí químio, por cada uma que talvez esteja enfrentando algum tipo de enfermidade, que não seja talvez o câncer ou essa situação que algumas das nossas irmãs estão passando. Mas nós cremos, como a Mari falou, que o nosso Deus é um Deus de milagres. Que o nosso Deus costuma surpreender aqueles que o buscam. E independente das coisas que nós estamos vivendo, nós continuamos confessando que nós cremos em Deus. E que Deus é suficiente para toda necessidade que nós temos. Então eu queria convidar aquelas que estão enfrentando algum tipo de luta, de enfermidade, aquelas que estão em algum tipo de tratamento sobre a enfermidade, que se colocassem de pé, porque nós queremos orar por vocês. Eu queria convidar as pastoras para estarem caminhando aí no meio, para estarem tocando a vida de vocês, para estarem liberando aí cura, restauração, e que sobre todas as coisas o Espírito de Deus traga vida no interior de vocês. Então, seja qual for a doença que você está passando, as meninas vão cantar uma música enquanto nós estivermos aqui orando. Se você está sentada e você não está passando por uma enfermidade, eu queria te convidar a estender a tua mão em direção a elas e profetizar cura, força, recurso vindo do céu para que elas possam vencer isso. Enquanto isso, as meninas vão cantar. As pastoras podem orar, podem tocar a vida das mulheres. Escuta quando chamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo
Vamos levantar todas e declarar essa verdade de que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Sim, nós cremos. Creio que és tudo para mim. Tu és tudo para nós. Sim, nós cremos, Senhor. Nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que Tu és a vida. Nós cremos que em Ti está todo o recurso e tudo aquilo que cada uma de nós precisa, Pai. Não há outro igual a Ti, Jesus. Nós dizemos juntas, Pai, nós precisamos de Ti, Jesus. E eu oro por encontros sobrenaturais. Cada uma dessas mulheres que esteve aqui nessa noite, Pai, sejam fortalecidas no seu interior, na sua fé, possam se posicionar diante do Senhor com coragem para lidar com as áreas enfermas da sua alma, que possam procurar ajuda, que possam crescer, que possam ser livres para viver todo o Teu propósito, que possam andar com o Senhor e dar continuidade àquilo que o Senhor começou a fazer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. De forma especial, nós queremos abençoar a vida da Ângela, Pai, como nossa vice-prefeita. Nós sabemos que ela está no lugar de nos representar, de falar, de ser voz do Senhor, de ser a nossa voz lá representando as mulheres. E nós abençoamos a vida dela, Pai, em nome de Jesus, com sabedoria, com graça, com discernimento, com força, para cumprir todo o seu propósito, Pai, em nome de Jesus. Da mesma forma, cada mulher que tem servido, Pai, na nossa sociedade, cada uma que tem servido ali no Gama, Pai, a vida da Cleusa, a vida da Mari, a vida da Marlene, da Tire, de cada uma dessas mulheres que foram citadas, que estão presentes aqui nessa noite, nós as abençoamos, Pai, para prosperarem em tudo aquilo que tem feito, Pai, que a Tua obra nas Suas mãos prospere, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridas? Quero te convidar a sentar por mais um minutinho. Nós temos o costume de ofertar, de entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, sempre que nós nos reunimos. Então as meninas vão passar aí do ladinho. Quem desejar ofertar, pode ficar à vontade, que ninguém se sinta constrangida, né? Nós queremos que tenha uma bênção do Senhor quando nós ofertamos e nós compartilhamos os nossos recursos com o Senhor. Então aquelas que desejarem aí, só faz um sinalzinho que as meninas vão alcançar para você. Enquanto isso, eu vou estar orando para que o Senhor possa prosperar também a vida de cada uma de vocês, aquelas que têm algum tipo de necessidade, de recurso. Enquanto as meninas passam, eu vou estar orando. Podem passar. Pai, eu quero abençoar cada família representada aqui nesse lugar. Aquelas que têm algum tipo de necessidade financeira, Pai. Eu quero abençoá-las, Pai, com recurso e com prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aquelas que necessitam de emprego, aquelas que os maridos ou os filhos, as filhas precisam de emprego. Eu oro, Deus, que nessa semana hajam milagres, Pai. Hajam recursos e portas sendo abertas, janelas do céu sendo abertas. Da mesma forma que diz na Tua palavra, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, com prosperidade, para que nós possamos abençoar muitas outras pessoas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém? Nós preparamos um lanchinho para vocês. Nós sabemos que nós ainda estamos, né,
numa situação difícil, ainda tem pessoas doentes na nossa cidade, então nós precisamos continuar nos cuidando, fazendo a coisa da forma certa. Então nós temos ali um pacotinho de bolachinha que é fechado, que vai ser entregue para vocês, um docinho que está fechado. As meninas serviram um chazinho lá, elas passaram álcool, elas estão de máscara. Então nós vamos passar agora, finalizando esse tempo, entregando esse lanchinho para vocês. Se você quiser comer o teu lanchinho aí sentado, ou se você quiser levantar, todas podem ficar livres, né? Nós queremos que esse último tempo aqui seja um tempo de comunhão, de celebração, porque a vida é para ser celebrada e a vida é para ser comemorada. Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor por esse tempo? Muito obrigada, fiquem com liberdade. Nós temos banheiros lá embaixo, onde tem aquela luz acesa. Se alguém precisar ir no banheiro, tem banheiro lá embaixo, tá? O chazinho, as coisinhas estão sendo servidas.